Boa tarde. Uma das vivências que eu mais gostei foi aquela que foi o plano de aula e a ação prática pedagógica. Eu consegui movimentar uma boa parte da escola. Eu era professora dos terceiros anos e consegui envolver os meus alunos nessa prática. Nessa atividade, nós tivemos aulas teóricas e práticas e a culminância, que foi propriamente a filmagem para fazer videoarte falando sobre arte contemporânea. Também era pré-requisito da disciplina que fosse num outro ambiente. É uma instituição fora dos muros da escola. Então a gente chegou aí a museus, fazer essa gravação desses vídeos com os alunos. E o resultado foi muito interessante, o resultado foi bom, porque até então eu não via o aluno como sujeito da sua própria formação, sujeito formador do seu aprendizado. E isso foi interessante porque formou um conceito, como o Paulo Freire falava, da ação pedagógica planejada. Continuando, como eu tinha citado Paulo Freire, que ele fala da ação pedagógica num contexto teórico e prático, e a praxe, que é a formação dessa prática pedagógica. Num dos textos, no primeiro texto que eu li, que foi do professor Fernando Azevedo, ele cita uma frase que eu achei interessantíssima, que começou a modificar o meu olhar em relação ao trabalho, que ele fala assim: aprendi a lidar com as diferenças. Então, é desde muito cedo que a arte representa para mim esse grande campo plural, esse grande campo intercultural, esse grande campo de muitos pesares e muitos fazeres. O que eu interpretei com isso? Que ter prazer é um ponto muito importante. E um dos principais receios na minha prática pedagógica além de arte educadora, como artista, como apreciadora de arte, eu não consigo viver mais sem essa minha vivência em arte. O meu receio era como conseguir ensinar, como despertar o meu aluno à vontade de aprender o conteúdo que eu vou passar o meu olhar ao meu aluno. Eu vi também que a aula se tornou tão interessante, ela cresceu, ela foi além do meu planejamento inicial, porque o aluno se envolveu no desenvolvimento da culminância do planejamento da aula. Por que ele se envolveu? Que eu deixei que ele mediasse a aula dele, eu trouxe um tema questionador. O tema que a gente trabalhou foi arte contemporânea brasileira. Então eu trouxe alguns artistas de renome, expliquei, trouxe obras, tentei visualizar, a gente foi aos museus ver essas obras. Falei do Tunga, Cildo Meirelles, Adriana Varejão e em tantos outros. E dentro do nosso texto teve uma coisa que eu achei muito interessante, que fala assim mesmo: ação transformadora, aceitação da cultura do outro, do educando. Então, também teve a questão da cultura digital, do vídeo, do aluno se ver gravando aquele depoimento, ele mesmo trabalhando, montando, do mesmo jeito que a gente está fazendo na sala de aula. Era uma coisa que eu também não tinha domínio. Por isso que essa questão investigativa da própria ação pedagógica é interessante, porque eu tentei ter uma vivência em sala de aula com nossa especialização e dentro dos mesmos moldes semelhante eu vim trazer, sendo que o meu aluno ele tem um domínio muito maior da cultura digital.